Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Aqui é o seu irmão em Cristo, Pastor Wagner. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aí para o nosso canal aí, Voz que Clama no Deserto. E nesse vídeo, amados irmãos, eu quero estar aqui meditando juntamente com os irmãos, debatendo, compartilhando da palavra de Deus, falando a respeito das pessoas que querem abrir um ministério. Nós vamos estar falando sobre esse tema, que é um tema assim, relevante dentro do mundo eclesiástico, e nós vamos estar falando aí a respeito daqueles que querem sair da sua denominação, da sua igreja, para abrir um ministério. Será que compensa? Será que vale a pena? Será que realmente você tem um chamado para estar abrindo um novo ministério? Será que é de Deus? Será que Deus falou para você abrir um ministério? Então vamos ver, esse importante tema. Então, amados, conselho para quem quer abrir um ministério. A primeira coisa, para aquelas pessoas que querem sair da sua denominação e abrir um ministério, é orar a Deus. Primeira coisa de tudo, orar a Deus e pedir a confirmação para Deus. Você deve pedir a sua confirmação para saber de Deus mesmo se você tem a confirmação para abrir uma nova porta, aí, um novo ministério, uma nova denominação. Por que Deus ia abrir uma exceção lá? Nós temos, amados irmãos, várias igrejas centenárias, igrejas fortes, que nós temos aqui no nosso país e no mundo. Várias igrejas, vários trabalhadores nessas igrejas. Por que Deus ia falar para você abrir um ministério novo? Será que essas igrejas que estão atuando por aí, elas estão no erro, estão cometendo erros, falhas, Isso é uma coisa para ser pensada. Então você vai pedir a oração, você vai orar a Deus, buscando a confirmação de Deus. Mas eu já quero dar uma dica para você. Para Deus confirmar isso aí, irmãos, vai ser muito difícil, porque você tá em contrito com a própria palavra, porque Deus nunca vai confirmar algo que vai ser contra as diretrizes deles, Se tem várias igrejas atuando neste Brasil, neste mundo, por que você ia sair e abrir uma igreja? Você ia estar atuando aí, como se fosse aí um divisor da obra de Deus. Mas vou te dar mais uma dica aqui. Deus já deu algum arrebatamento para você? O Senhor já te arrebatou? Você já foi arrebatado até o terceiro céu? Já teve um sonho, uma visão, uma revelação forte? Não estou falando aquelas revelações a qual você dorme de barriga cheia aí, e tem um sonho aí e já fala que é uma visão de Deus. Deus já deu um arrebatamento, uma confirmação para você? Então, se Deus te deu realmente uma confirmação, Deus já falou diretamente com você, o Espírito Santo já mandou um anjo e já falou diretamente com você, então isso aí tem que ser pensado também, amados. Abrir um ministério não é assim, você chegar, sair do seu ministério porque você teve um aborrecimento lá com o seu líder, com o seu pastor, com os obreiros, com a liderança, e você está insatisfeito com o ministério e já sair e abrir um ministério. Não é assim não. Para você abrir um ministério, você tem que ter muito joelho, tem que ter muita ralação, tem que ter muita oração, muito jejum, na sua bagagem, para você abrir um ministério, senão você não vai aguentar a responsabilidade e o peso do ministério que vai ser colocado nos seus ombros. É algo muito sério, seríssimo da parte de Deus, você abrir um ministério.
Portanto, vou te dar uma dica, um conselho aqui de amigo, de irmão e de pastor. Se você saiu do seu ministério, procura uma outra nova denominação que combina assim com o seu modo, né? Com o seu modo de pensar assim, e se une com ela, né? Une com esse ministério e fica ali servindo ao Senhor, e ali você começa a trabalhar dentro daquele ministério, que vai ser até melhor de você abrir uma nova placa, né? Uma nova denominação, né? Um novo ministério vai ser até melhor para você. Número 2, pergunte por que estaria Deus interessado em abrir um ministério com milhares que tem por aí. Você faz essa pergunta para você mesmo. Por que Deus estaria interessado em abrir um novo ministério se tem milhares de ministérios bons, ministérios de santificação, de doutrina que tem por aí? Então você vai pensar muito, né? Isso aí nós já discutimos aqui. E você vai pensar muito nessa parte, nessa pergunta. Pergunte para você mesmo, né? 3, pergunte para você mesmo se você estaria preparado. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que você está preparado para abrir um ministério? Será que você está preparado para ser um líder? Você é realmente uma pessoa exemplar no meio eclesiástico para abrir um ministério, para pregar uma doutrina, para pregar a palavra verdadeira? Será que você é espelho? Será que você está verdadeiramente preparado? Faça essa pergunta para você mesmo, porque muitos que saem por aí, amados irmãos, amados internautas, eles estão despreparados para abrir um ministério e acham que é o bambambam, e abre aquele ministério, o ministério não vai 2 meses e as portas se fecham novamente. Então você tem que perguntar para você mesmo se você é um cabra de oração, uma pessoa que realmente busca Deus, uma pessoa exemplar, uma pessoa que é espelho, uma pessoa idônea, uma pessoa que tem caráter, que não adianta ter carisma e não ter caráter, tem que ter caráter. Faça essa pergunta para você mesmo, né? Será que você estaria preparado? Então vamos lá. Você ora umas 2 horas por dia? Você tem orado umas 2 horas cravado por dia, marcado no relógio? Será que você tem esse gabarito? Será que você tem essa bagagem de 2 horas de oração por dia? Porque para você dirigir e liderar um ministério, você tem que ter essa bagagem. B, você é batizado com o Espírito Santo? Para você abrir um ministério e ser uma pessoa capaz, idônea para abrir um ministério, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ser uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa que realmente exerce os frutos do Espírito Santo, a qual está lá no livro de Gálatas. Será que você tem sido essa pessoa cheia do Espírito Santo para abrir esse ministério e ter almas ao seu comando, e ter almas a sua liderança, que está sujeita à sua liderança? Será que você tem isso? Será que você é batizado com o Espírito Santo de Deus? Você precisa ver isso aí. C, você tem força de liderança? Você é aquela pessoa que quando abre a boca numa voz, todos ali estão ali para te escutar? Você tem aquela força de liderança de comandar pessoa ao seu dispor, né? Ensinar o bem para elas? Será que você tem força de liderança de quando você dá um grito e aquelas pessoas se reunir ali, todas ali para te escutar? Então você precisa rever a sua força de liderança, né? Se você tem esse item na sua bagagem, para você ser um grande líder, né? Uma grande força espiritual aí, para você abrir um ministério. D, você já fez uns 3 dias de jejum direto?
Será que você tem aquela força para jejuar? Ou você ainda está envolvida com as coisas desse mundo? Porque um grande líder, ele não pode se envolver com as coisas desse mundo. Ele tem que se desprender desse mundo. Ele não pode ser um torcedor do Verdão, do Palmeiras. Ele não pode ser um torcedor fanático do Corinthians. Ele não pode ser uma pessoa fanática nas coisas do mundo, né? Ir para a festa junina, uma pessoa fanática em cinema, em televisão. Um grande líder, para abrir um grande ministério, tem que ser uma pessoa santificada, porque diz a palavra: sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. E às vezes, eu sei que o ser humano ele é muito falho, nós somos muito falhos, nós procuramos a perfeição, mas por nós ser humanos, estar aqui nessa habitação que é a nossa carne, revestido de carne, né? É muito difícil, mas a gente tem que ser exemplo dos fiéis. E para ser exemplo dos fiéis, nós temos que santificar a nossa vida, ser de santo em toda maneira de viver, diz a palavra do Senhor. Você tem que ser um líder santificado, né? Não pode beber um pouquinho de cerveja, não pode fumar cigarro, não pode fumar narguile, não pode ser dependente de drogas, não pode ser dependente de remédios, né? Remédios fortes, tarja preta. Será que você tem todos esses gabaritos aí para ser um grande líder, para abrir um ministério? Então veja bem, irmão, eu acho que antes de você abrir um ministério, você deveria se humilhar diante da presença do Senhor e servir ao Senhor, procurar um ministério, procurar uma nova denominação, se você não está satisfeito com a qual que você está, e servir o Senhor verdadeiramente, em toda a maneira de viver, na sua plenitude. Faça isso e tira da cabeça esse pensamento de abrir ministério. Isso não é para você, não. O Senhor, Deus, Ele já tem muitas denominações nessa terra. Não precisa de mais. Deus quer usar agora os que se fazer membro dessas denominações e ir e cumprir o ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Que Deus abençoe, amados irmãos, e esta foi mais um debate aí, né? Mais uma palavra aí compartilhada para você meditar nessa palavra. Que Deus abençoe e receba essa palavra na sua vida. Fiquem na paz do Senhor.